pagar suas dívidas primeiro ou começar a investir? O que a gente precisa fazer? Qual que é o melhor? Qual que é a melhor opção, né? Pagar aquelas suas contas, aquela dívida que você deve lá pro banco, né? Limpar seu nome ou investir? Bom, galera, a gente sabe que investimento é coisa pro futuro, né? A gente precisa investir que é pro futuro, né? Precisa investir. Mas antes de investir, você precisa pagar as suas contas. Por que você precisa pagar as suas contas, meu amigo? Para você poder andar com dignidade. Galera, fala sério. A pessoa que tá com o nome sujo, a pessoa que deve para todo mundo, ela perde a dignidade. Não pode andar na rua com a cabeça erguida. E eu acho que isso, antes de qualquer coisa, é muito necessário. Você pagar as suas contas para você poder andar com a sua cabeça erguida, sabe? É algo que é impagável. Você poder andar sem ter medo de cruzar com uma pessoa que você está devendo, ou sem que as pessoas fiquem te enchendo o saco, ligando, cobrando você. Isso não é vida, tá? Então não adianta você ter, eu tenho lá no banco 10 mil reais investidos, né? O Israel fala para mim investir lá no Tesouro Direto, que é um investimento seguro, é o mais seguro que a gente tem aqui no Brasil. Só que aí, quando você vai tentar comprar uma casa para alugar, não adianta nada porque você tem o nome sujo. Você quer financiar um carro para poder fazer ele te gerar renda com Uber, alguma coisa, tá com o nome sujo. Então a primeira coisa que você precisa fazer é limpar seu nome. A primeira coisa, tá? Limpou o nome, tá com o nome bonito, limpo, legal. Já é o primeiro passo. Segundo passo, você deve pro Joãozinho, pro Zé da esquina, você deve pro seu cunhado, deve pra sua mãe, pro seu irmão, pro seu pai, você deve pra alguém? Então paga essa pessoa. Mas eu vou ficar sem dinheiro se eu pagar. Quem mandou você pegar essa grana? Para começo de conversa. Pagar as suas contas é você dar a sua cara a tapa e assumir uma responsabilidade, galera. Porque se você tem dívida, é porque você fez a dívida. Você precisou do dinheiro, você pegou o empréstimo, você pegou dinheiro emprestado. Então você tem que honrar com a sua responsabilidade, beleza? Paguei as dívidas, não tenho nada de dívida. E quando eu falo dívida, é cartão de crédito, dívida do agiota, né? Dívida de, sei lá, peguei emprestado com meu amigo. Paga quem você deve. Depois que você pagou quem você deve, aí sim a gente vai começar a falar sobre investimento, renda passiva, renda ativa, renda variável, o caceta a quatro. Mas antes disso, pague suas contas. Depois que você pagou suas contas, meu amigo, aí sim, aí a gente vai começar a falar em se arriscar para o mercado. Quando a gente fala em arriscar para o mercado, é muito complicado a gente falar qual que é o melhor investimento para quem está começando a investir. Por exemplo, eu tenho 40 anos. Não tenho mais muito tempo de vida, galera. Se eu for viver até os 80 anos, que vai ser difícil, né? Que eu imagino que seja difícil viver até os 80 anos, isso significa que eu já vivi mais da metade da minha vida. Porque você concorda comigo? Que do 0 aos 40 anos você tem saúde. E dos 40 aos 80, a tendência é que você tenha menos saúde, não é verdade? Aí, o que você vai fazer? Se você tiver aí em torno de, vamos colocar aqui, se você tiver menos de 40 anos, menos de 30 anos, você pode se arriscar. Você está no momento de se arriscar. Você tem tempo para se arriscar. Porque se você, sei lá, de repente perder R$ 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, 100.000 reais, você ainda tem tempo de trabalhar e conquistar de novo esse dinheiro. Agora, se você já tem 40 anos e perder 100 pau, é dinheiro demais para você conseguir tentar recuperar. Ainda mais a gente que é pobre, né? Então, qual que é o ideal? O ideal é que até 30 anos você tenha um nível de risco. Então, vamos lá. Até 20 anos, o que eu faria, tá? Como que eu investiria se estivesse começando agora? Até 20 anos, eu teria uma classificação de risco alto e sempre diversificando, beleza? Então, com 20 anos, eu teria uma carteira de investimento mais arriscada. Então, eu teria 70% de todo o meu patrimônio em criptomoedas. E depois, os 30% que me restaria, 15% eu teria de renda fixa, tá? Desses 15% eu teria Tesouro Direto. Se fosse nos dias atuais,
eu teria aí 15% inteirinho em Tesouro Direto, que é o que está pagando mais. Pô, Tesouro Direto aí tem título pagando mais de 14% ao ano, é muita coisa, né? E os outros 15%, eu faria ali um pouquinho de ações, dólar, né? Precisa ter dólar, precisa ter euro, precisa ter moedas estrangeiras. Porque assim, galera, você está se arriscando em outros, não só em outros mercados, mas você está se arriscando em outros países, né? Lembra que eu falo para vocês que diversificar é necessário? Aliás, é necessário não, é extremamente necessário, né? Se você tem lá, sei lá, imagina que você tem um monte de ovo, aí você coloca tudo aqui dentro dessa caixinha aqui, e eu deixo a caixinha cair, o que vai acontecer com todos os ovos que estão aqui? Vai quebrar. Agora, se eu tenho uma, duas caixinhas, e eu coloco 3 caixinhas nessa daqui, 3 ovos nessa caixinha, 2 ovos nessa caixinha, e essa caixinha aqui cair, pô, me sobrou 2 ovos aqui. Lá ele. Você entendeu a lógica? Então é necessário você não só diversificar, você precisa diversificar em setores diferentes, né? Então, por exemplo, investir em ações, fundos imobiliários, enfim. Então, até 20 anos eu me arriscaria mais. Dos 20 aos 30, eu diminuiria esse meu risco. Então, ao invés de ter 70% em renda variável, eu já teria 50% em renda variável e 50% em renda fixa. 25% dessa 50% de renda fixa, eu teria em Tesouro Direto se fosse nos dias atuais, tá? Que a Selic tá alta pra caramba, e tem Tesouro Direto aí pagando, títulos do Tesouro Direto tá pagando pra caramba. Então, eu colocaria aí 25% em Tesouro Direto, os outros 25% em LCI, LCA, CDB e por aí vai. Os outros 50% eu dividiria em 2 partes também, metade em criptomoeda, aí seria 25% em criptomoeda, 10% em dólar, né? E o restante eu investiria em ações de setores perenes, saneamento básico, por aí vai, tá? E boas ações em dividendos, né? Que pagam bons dividendos. Agora, dos 40 para frente, eu já seria mais conservador, galera, que é hoje o meu caso. Hoje eu tenho aí mais de 60% só focado no Tesouro Direto, tá? De todo o meu patrimônio, 60% todo o meu patrimônio investido, tá? Eu tenho ele no Tesouro Direto, no pré-fixado. Eu não lembro o ano do pré-fixado, mas eu sei que ele está rendendo mais de 14% ao ano. E aí eu tenho um pouquinho aí de criptomoedas, um pouquinho não, né? Eu gosto muito de criptomoedas, então tem uma boa parte do meu patrimônio focada em criptomoedas. E aí eu divido um pouco, tá, galera? 50% em Tesouro Direto, 10% em criptomoeda, aí eu tenho o restante pulverizado em ações, CDB, LCI, LCA. E eu também eu gero renda passiva em criptomoedas. Mas que raio é isso? Como que você gera renda passiva em criptomoedas? Se você for lá na Binance, por exemplo, você tem a possibilidade de gerar renda passiva. Você vai fazer o quê? Você vai deixar as suas criptomoedas numa carteira que a gente chama de Earn. Eles estão pagando lá quase 1% ao mês. 1% ao mês em dólar. Então eu deixo o meu dinheiro lá investido em dólar. Em criptomoedas stablecoins, né? E aí eu também faço isso em Bitcoin, ADA Cardano, Ethereum, Solana, Avalanche, entre outras criptomoedas que eu tenho, tá bom? Então, galera, para começo de conversa é eliminar a conta e andar com dignidade. E depois que você tiver a sua vida resolvida, não importa a sua idade, aí sim você precisa investir para render, para você garantir um futuro e a sua aposentadoria. Porque afinal de contas, depender do governo para você ter aposentadoria, meu filho, é querer passar fome no futuro. Porque depender de governo para qualquer coisa, isso aí é escravidão, tá? Então, nunca dependa de governo e faça o seu próprio pé de meia. Fechou? Então, se você gosta de vídeos como esse, já deixa aquele seu like bacanoso, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê até o próximo vídeo. Fui!